E aí galera, Crypto Boys na área. Estamos aí com o gráfico diário do Bitcoin. Hoje é domingo, dia 3/7/2022. São 10h14 da manhã. Eu tô fazendo um vídeo pelo celular mesmo, tá galera? E aí vocês estão vendo aí o gráfico do Bitcoin e essas linhas laranjas aí são os principais suportes aí que o Bitcoin tem para evitar que ele chegue lá no 6, na casa dos US$ 6, tá? Então ele está transitando aí nesse canalzinho aí entre os 19 e os 17. E eu digo para você, camarada, ele vai despencar, tá? Ele vai despencar, ele vai bater lá no 6, no US$ 7, ele vai despencar. Por quê? Olha só, vamos dar uma olhada aqui no S&P 500. Esse cara aqui, ó, é que comanda praticamente a economia mundial. Esse gráfico aqui do S&P 500, o S&P 500 vocês já sabem, né? Para quem não sabe, o S&P 500 são as 500 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos e praticamente do mundo, né? A maior economia mundial atualmente é a dos Estados Unidos. Em segundo vem a da China, tá? Então, esse gráfico aqui, ó, ele dita as regras do mercado. Então, ele estando em baixa, todo mundo segue. E ele está aqui num canal, tá? Ele segue aqui num canal de baixa, ou seja, rumo ao centro da Terra. Então, vocês veem aqui o gráfico do SP500, ele segue aqui no canal de baixa. O Bitcoin não seria diferente. O Bitcoin segue aí. Vocês podem ver que segue aí o SP500. E se eu traçar aqui, é que eu estou no celular, mas se eu traçar aqui, isso aqui também vai dar um canal de baixa, ok? No gráfico diário aqui vai dar um canal de baixa. Ele segue. Por enquanto, né, na nossa atualidade, ele segue o S&P 500. Pode ser que lá na frente, lá no futuro, ele se liberte e ele vai ter movimentação própria, mas na atual conjuntura, ele segue o S&P 500. E o que a gente está vendo aqui é simplesmente ele em queda, ok? E por que que ele vai continuar em queda, Crypto Boys? O que te leva a pensar ele continuar em queda? O que eu falo para todo mundo é o seguinte: no atual momento que a gente está vivendo aqui, esquece a análise gráfica. Não adianta você vir traçar figurinha, não adianta você traçar ali, ver um martelinho, né? Ver uma estrela da noite, uma libélula, né? Um engolfo de alta. Não esquece tudo isso, porque as respostas para o gráfico, as respostas para as movimentações aqui do Bitcoin estão na geopolítica, estão externas, tá? E o que está refletindo aqui nesse gráfico que está fazendo com que o Bitcoin caia? Ou seja, o que está fazendo? O primeiro detalhe é o que? O primeiro fator é a pandemia, né? A pandemia, a paulada da pandemia gerou o quê? Gerou ali uma baixa da economia, gerou tipo uma recessão, né? A economia teve um impacto mundial, foi no mundo inteiro. A economia do mundo inteiro se retraiu, ok? A, a economia, ó, a pandemia. Aí, se não bastasse, aí veio o conflito Rússia e o resto do mundo. Aí acabou de ferrar de vez. Esse conflito da Rússia com o resto, com a OTAN, com os Estados Unidos, afetou os Estados Unidos, né? Afetou os Estados Unidos. Os Estados Unidos resolveu entrar na briga. E isso aí foi a questão do petróleo. Olha, não vamos mais pegar petróleo da Rússia. O preço do petróleo subiu.
O preço do petróleo subindo, o que que acontece? O petróleo é a nossa principal fonte de energia. O petróleo, né, é a energia que sustenta praticamente a logística de transporte pelo mundo. Então, o petróleo subindo, camarada, alguém vai ter que pagar a conta, né? Isso reflete no preço dos produtos, né? E isso vai impactar onde? No consumidor. Então, muitas pessoas deixam de comprar certas coisas por causa do preço ou diminui o número. Isso tudo vai gerando o quê? Isso vai gerando uma retração da economia. Isso também vai gerando o quê? Uma inflação, é o que está acontecendo agora da economia mundial e está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, isso gera uma inflação, gera uma retração da economia. E quando essas coisas persistem, o que que vem junto? Uma recessão, né? Uma recessão é o quê? A queda da economia acentuada, a diminuição do emprego, ou seja, pessoas começam a ficar sem emprego, vagas de empregos começam a ficar difíceis. Por quê? Porque há uma retração da economia. Então muitas empresas, muitos comércios irão fechar porque não vai ter as pessoas. Por que que acontece? O governo vai lá e aumenta a taxa de juros, né? O governo aumenta a taxa de juros e fica difícil das pessoas comprar, né? A maioria gosta de comprar ali no seu cartãozinho de crédito, parcelado em não sei quantas vezes. O governo aumenta a taxa de juros, que é justamente para o povo não sair gastando, eles aumentam a taxa de juros, aí o nível de comércio diminui, isso tudo vai gerando uma bola de neve, né? Então, tá nisso aí. Os fatores que fazem com que o Bitcoin caia, eles ainda estão aí vigentes, né? Que é a questão da pandemia. A pandemia ainda não foi controlada, continua matando gente aí. Aí temos esse conflito Rússia e o resto do mundo, que na verdade é Rússia e Estados Unidos. Então, enquanto esse conflito estiver presente, os investidores aí estão inseguros, porque pode acontecer o que, galera? Simplesmente uma coisinha besta dessa que está acontecendo aí pode dar uma terceira guerra mundial. A Rússia tem armamento lá para destruir o planeta Terra sei lá quantas vezes. E a gente percebe o quê? A gente percebe que, na verdade, o Putin, né? Ele se assemelha ali muito com Hitler. Eu não sei como é que os caras. Eu acho que quando o cara vai se candidatar à presidência, tá? Um indivíduo, ó, eu vou me candidatar à presidência. Tem que ser feito, ele tem que ser avaliado por psicólogos, ele tem que ser avaliado por psiquiatras. Nós vivemos num cenário hoje em dia, o mundo mudou, a gente não pode se permitir a colocar qualquer imbecil na presidência do mundo, de um país, certo? Porque dá nisso aí, a loucura desse indivíduo, ok? Ficar botando a humanidade por causa de uma bosta de um pedaço de terra. Vá se fuder, caralho. Mais imbecil também é o que? São os outros países, tipo os Estados Unidos e o pessoal da Europa lá, que fazem parte da OTAN, que continuam batendo de frente com a Rússia, botando o mundo inteiro em risco por causa de uma bosta de um pedaço de terra, que me desculpe os ucranianos. Deixa a Rússia levar essa merda, entendeu? Mudem de país, caralho. Ali é só um pedaço de terra. Vocês fazem o seguinte, pega as coisas de vocês, ó, a gente perdeu, vamos sair da Ucrânia e vamos mudar para outro lugar. Qualquer outro país vai dar abrigo para vocês. Agora ficar brigando por uma bosta de um pedaço de terra,
Que no final de contas vocês vão ganhar o quê? Vocês vão ganhar 7 palmos de terra abaixo da... É 7 palmos abaixo da terra. Olha o que essa crise está fazendo com o planeta Terra, com a humanidade. Estão querendo salvar não sei quantos milhões de ucranianos aí, mas estão fudendo meio mundo. Não justifica. Ou seja, esses países aí que estão batendo de frente com a Rússia, economicamente eles estavam enfraquecidos por causa da pandemia. Então qual seria a atitude correta desses indivíduos? Olha, não vamos entrar nesse conflito, deixa a Rússia conquistar a Ucrânia, porque a gente não está em condições de bater de frente. Economicamente, a gente não está em condições. Nossos países estão aí passando por dificuldades. Vamos salvar, vamos primeiro trabalhar para a gente restabelecer a economia, né? Porque eles têm que pensar em quem? Eles têm que pensar no povo. O povo já tava lá todo ferrado. A gente pega como exemplo aqui o Brasil. Todo mundo aí ferrado por causa da pandemia, né? Aí não, os bonecão vão lá, não, vamos bater de frente com a Rússia, porque eu sou o xerife do mundo. Porque na verdade, camarada, isso aí foi tudo orquestrado pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o xerife do mundo. Quem nomeou os Estados Unidos como xerife do mundo? Quem nomeou os Estados Unidos como o dono do mundo? E o que acontece? Infelizmente, o que acontece com os Estados Unidos se reverbera em todo o planeta. É como se você tivesse um cara lá, entendeu? Imagine que você conhecesse um cara que se ele tomasse uma porrada, você é que sentia, né? Então se ele tomasse um cacete, na verdade, quem sentia era você. Então é mais ou menos assim, ou seja, cada porrada que os Estados Unidos tomam, todos os países do mundo tomam também. E eles lá se declaram os donos do mundo, assim como já foi o Império Romano, né? Assim como já foi lá o Império Otomano. Mas todos esses impérios aí, eles caíram, viu? Eles caíram. Um dia eles caíram. Pela própria ganância de querer conquistar o mundo. Ninguém pode ser dono do mundo. Entendeu? Ninguém pode ser o dono do mundo. Porque sempre vai haver aqueles que não vão concordar que aquele indivíduo ou aquele país seja o dono do mundo. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é isso aí, ó. Vocês estão vendo o gráfico vermelho e detalhe aí esse negócio. Ah, o fundo do Bitcoin vai ser qual? Olha, camarada, eu falo para você. O fundo o fundo projetado aqui para o Bitcoin é os US$ 6.000. É o que eu falo para vocês. A minha projeção ali é para os US$ 6.000. Por que para mim é o fundo? Porque ele vai simplesmente cair, vai bater lá nos 6.000 e ali ele vai ter um suporte ali mais violento. Por quê? Porque quem é o idiota que não vai comprar o Bitcoin a US$ 6.000? Ok? Porque quando ele bater ali nos 13, quando o Bitcoin bater ali nos 13, todo mundo vai raciocinar. Se ele veio aqui nos 13, ele pode ir para os 10. Você está entendendo? Mas o Bitcoin vai ficar depositado ali, o fundo dele vai ser ali nos 6, 7 mil dólares. E todo mundo vai realmente começar a comprar. E ele vai se manter ali. É isso que eu acho, tá? Em virtude, igual eu já falei para vocês, esquece bandeirinha, esquece LTA, LTB. O que está ditando as regras da movimentação do Bitcoin é o que está acontecendo fora dos gráficos, é o que está acontecendo lá na Rússia, né? É o que está acontecendo com os Estados Unidos. Está vindo a recessão aí, aliás, está vindo caramba.
Já existe uma recessão nos Estados Unidos que ainda os Estados Unidos não admitiu por questões políticas, tá? Mas já quem mora lá nos Estados Unidos já falou, existe a recessão, já chegou nos Estados Unidos e aqui no Brasil não vai ser diferente. Ontem eu postei um vídeo falando sobre isso, que o Bolsonaro ele já arquitetou um plano para garantir que até o final do ano a gente não tenha greve, a gente não tenha tumulto. E qual que é o plano do Bolsonaro? Ou seja, aumentar o auxílio emergencial de 400 para 600, dar um bônus de R$ 1.000 por mês, 1.000 por mês para todo caminhoneiro, evidentemente que é para ajudar nas questões do diesel. E ele vai também dar R$ 200 para todo taxista. Não sei o que tem a ver os taxistas, mas não sei, não entendi as dos taxistas, mas provavelmente os taxistas devem estar revoltados na questão do aumento dos combustíveis, né? Ou seja, o combustível aumentando, o taxista tem prejuízo. E os motoristas de aplicativo, que ganham muito menos que os taxistas. Enfim, o Bolsonaro tá dando essa graninha aí para essa galera. E isso vai valer até o final do ano, porque aí as eleições acabou, né? Um já foi eleito e depois de eleito vocês sabem como é que funciona, né? Ah, eu já fui eleito, agora que se dane. Então vocês podem ter certeza, o ano que vem o bicho vai pegar aqui no Brasil. A recessão também vai vir forte aqui no Brasil. E olha só, essa recessão que está vindo por aí, ela vai ser pior do que a 2008, tá? Vai ser uma recessão pior que a de 2008. Por isso eu digo para vocês, o Bitcoin vai bater lá na casa dos US$ 7.000, tá? Se eu tiver... Bem, é isso aí que eu tenho para falar para vocês, galera, certo? Domingaço aí. Se inscreva no meu canal, dê um like aí, ok? Porque aí você vai estar por dentro, você vai estar informado e você vai ouvir a verdade aqui nesse canal. O pessoal só gosta de postar videozinho para deixar você iludido. Olha, essa moeda vai te deixar milionário. Olha, com R$ 100 você vai ficar milionário. Olha, é o seguinte, olha, o Bitcoin vai explodir dessa vez. É só conversinha furada. Aqui eu falo a real para você, tá? Aqui é a verdade nua e crua para você do que realmente está acontecendo. Para com essa palhaçada de que vai ficar milionário com moeda X, moeda Y. Dá para ficar milionário? Dá, mas espera o Bitcoin bater lá no fundo, tá? E não tem como você ficar milionário com R$ 100 não, tá? E nem com 1.000. Se você tiver aí uns 50 mil, aí dá para você ficar milionário. Então, vou ficando por aqui. Fui!